Realeza! Este é mais um episódio do nosso Study Bible e dessa vez nós estamos estudando o livro de Esther. Neste vídeo nós vamos estudar os capítulos 3, 4 e 5. Prepara aí suas coisas, seu caderninho, sua Bíblia e vem comigo para a gente mergulhar nessa história maravilhosa e aprender demais. Fala Realeza, como você está? Espero que bem. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e este é o segundo vídeo da nossa série Study Bible. Neste mês de julho nós estamos nos debruçando sobre o livro de Esther e estamos estudando esse livro que, apesar de ser tão curtinho, tem tantas lições preciosas. E nós estamos vendo também que este livro, apesar de levar o nome da rainha Esther, não se trata apenas da história de uma menina judia que de plebeia, de uma moça simples no reino persa se tornou rainha. É uma história que vai muito além disso e, apesar de não citar o nome de Deus em nenhum momento, é uma narrativa que nos mostra a mão invisível de Deus operando para salvar, proteger e guardar o seu povo. É uma história lindíssima que com certeza merece a nossa atenção, o nosso estudo e o nosso olhar apurado. E nós podemos contar com a presença do Espírito Santo para nos ajudar nesse processo, nesse estudo, para aprender mais a respeito dessa história e também aplicar lições no nosso dia a dia, na nossa jornada como filhas e filhos do Deus Altíssimo. Como eu disse, esse é o segundo vídeo do nosso Study Bible, estudando o livro de Esther. No primeiro vídeo, nós fizemos uma introdução ao livro, respondemos algumas questões muito interessantes a respeito de data, de autoria, de contexto, questões que são importantes para a gente entender o que está por trás do livro e também para compreender mais a respeito da história. E também lemos o capítulo 1 e 2, fizemos estudos e reflexões a respeito desses capítulos. Então, se você chegou aqui no Study Bible através deste vídeo, eu te recomendo assistir o primeiro vídeo antes de assistir esse daqui, tá bom? Lá você vai entender um pouco mais a respeito do livro, da história, e depois você vem e assiste o segundo episódio. Neste Study Vlog, nós vamos estudar então, portanto, os capítulos 3, 4 e 5. E aí, você está pronta para abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo te ensine um pouco mais, fale com você e ministre a palavra aí? Eu já estou, confesso que estou ansiosa e estou pronta para aprender mais, hein? Então, vamos nessa! Antes de começar, então, a minha leitura propriamente dita dos capítulos de hoje, eu quero recomendar para você, te incentivar a começar com uma oração. No primeiro vídeo eu acabei não falando sobre isso, mas eu quero ressaltar aqui a importância desse primeiro passo, Antes de abrir a sua Bíblia, de começar a ler e a estudar, sempre ore. O Espírito Santo está disposto a trilhar essa jornada com você. A Bíblia é, de fato, o único livro que nós não lemos sozinhos, mas lemos com a presença do autor. E o Espírito Santo está sempre disposto a fazer esse momento da leitura, do estudo conosco, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento e sabedoria, para compreender o que a palavra tem a nos dizer, tem a nos ensinar. E é justamente a presença do Espírito Santo conosco durante o momento de leitura e estudo da Palavra de Deus que faz com que uma pessoa preste atenção em algum aspecto, que outra pessoa aprenda outra coisa e faz com que a leitura seja única para cada um de nós, singular. Então sempre comece a sua leitura orando e convidando o Espírito Santo para fazer parte desse processo com você, tá bom? Então eu farei isso. Hoje também vou utilizar algumas coisinhas diferentes do que eu utilizei no primeiro vlog, então você fica atento aí para você pegar algumas dicas, tá bom?
Gente, eu acabei de fazer agora a leitura dos 3 capítulos e a minha cabeça está aqui explodindo de ideias. Porque além das informações já do texto bíblico, né, que são várias informações e vários eventos importantes acontecem aqui nesses 3 capítulos, a minha cabeça está cheia de coisas que eu li essa semana também. Como eu mostrei para vocês no primeiro vlog, eu estou lendo eu já ia falar o nome do autor ao invés de falar do livro, né? Eu estou lendo esse livro aqui, Esther na Casa da Pérsia, do pastor Emílio Garofalo, e o livro é formado por 10 capítulos, né? Justamente a mesma formação do livro de Esther. E em cada capítulo ele medita, analisa um dos capítulos de Esther. Então eu li os 3 capítulos essa semana que fazem reflexões a respeito dos 3 capítulos que nós estamos estudando hoje. Então a minha cabeça já está cheia das informações que eu li aqui. E essas informações me ajudaram a extrair muito mais coisas, sabe, do texto bíblico. Embora eu já conheça o texto bíblico, eu já li o livro de Esther várias vezes, como eu já comentei com vocês, ler esse livro do Emílio me permitiu tirar muitas lições e observar coisas que eu ainda não tinha observado, sabe? Então, quando eu fiz a leitura aqui agora, essas informações já vieram aqui na minha mente. Mas antes de compartilhar com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês coisas que eu aprendi aqui com o Emílio e da minha leitura aqui também, eu vou ler aquela minha Bíblia de Estudos, né, que eu mostrei pra vocês no primeiro vlog. Ela é cheia de notas de rodapé, com muitas informações, e eu quero ler ela também para comparar algumas informações que já estão aqui na minha cabeça, para tirar algumas dúvidas também, e depois que eu fizer um apanhado dessas informações, que eu entender um pouco mais a respeito dos 3 capítulos, eu volto para falar com vocês e apresentar para vocês aquilo que eu aprendi, os pontos principais desse capítulo e algumas reflexões também, tá bom? Então, vamos lá. Aproveita aí também para fazer umas pesquisas. E como eu comentei para vocês no outro vídeo, se vocês não têm uma Bíblia de Estudos como essa que eu vou usar aqui agora, ou não tem condição de comprar um livro, né, de estudos sobre Esther como esse daqui, tem um site muito bom chamado Apologeta, onde você pode fazer consulta de cada um dos versículos e extrair muitas informações importantes também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse site e como a gente pode usar ele, tá bom? Então aguenta aí que daqui a pouco você vai pegar essa dica para você usar aí também, caso você não tenha uma Bíblia de estudo ou não tenha um livro aí de análise do livro de Esther, que pode te ajudar a tirar mais informações. Vou te mostrar um lugar legal onde você pode aprender mais e aproveitar ainda mais a sua leitura e o seu momento de estudo. Eu falei que eu ia mostrar para vocês um pouquinho do site Apologeta, né? E como vocês podem utilizá-lo aí
na hora de estudar o livro de Esther? Bom, é só vocês digitarem Apologeta aí no Google, eu já tenho ele salvo aqui, é apologeta.com.br, e aí vai abrir o site deles. Nesse site, você tem a disposição aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Basta você escolher qual livro você quer, nós estamos então estudando o livro de Esther, e escolher qual dos capítulos você quer ter acesso. Vou abrir aqui no capítulo 3, que foi o primeiro que nós lemos e estudamos hoje. Quando você vem para essa página aqui, você tem acesso a todo o texto bíblico de Esther. E ao clicar embaixo de cada um dos versículos, você encontra comentários, explicações. Nem todos os versículos têm informações, igual esse 3 aqui não tem, mas a gente encontra informações no 1, no 2. E à medida que você for descendo, você vai encontrando informações em outros versículos também. Essa é uma excelente ferramenta para você utilizar aí na hora do seu estudo. Eu mesmo utilizo, gosto de utilizar também no meu momento devocional e sempre me agrega bastante e eu consigo extrair muitas informações bacanas. Então fica aí a dica para vocês. Depois de fazer a minha leitura bíblica e a leitura dos comentários bíblicos daquela minha Bíblia de Estudos, eu quero trazer aqui alguns pontos importantes de cada capítulo para você poder compreender algumas coisas também, caso tenha passado aí despercebido para você. Logo ali no início do capítulo 3, nós acompanhamos um momento de grande honra para Amã. Amã era um funcionário do reino persa, né? E o próprio rei Xerxes o dá um cargo de muita importância. Amã era tão importante que na hierarquia persa ele ficava somente abaixo do rei. E para honrar Amã, uma das formas que o rei escolheu para honrar aquele homem foi criar uma ordem, ou seja, um decreto, falando que todos os oficiais, todas as pessoas que trabalhavam no palácio, inclusive Mardoqueu, deveriam se prostrar e honrar Amã toda vez que ele passasse por eles. Todas as vezes que as pessoas cruzavam com ele em um corredor ou estavam à porta do palácio, que elas viam Amã, elas deveriam se prostrar, se curvar em sinal de honra e de respeito. Diferente de todos os outros oficiais do palácio, Mardoqueu foi o único que não se prostrou. Toda vez que ele via Amã, ele não se ajoelhava, ele não se prostrava. E como nós podemos ver no texto, o comportamento de Mardoqueu causava espanto nos outros oficiais, que pensavam, cara, esse homem é maluco, esse homem é doido, por que ele não se ajoelha, por que ele não se prostra? Quem era louco para não obedecer uma ordem do rei? Uma coisa muito importante da gente entender é que as ordens persas, né, toda ordem dada pelo rei, pelo governo persa, era uma ordem irrevogável. Ninguém podia voltar atrás e também ninguém podia desobedecer. As pessoas precisavam obedecer. Essa era uma forma do rei, né, mostrar a sua autoridade e o seu poder. Então as pessoas que não obedeciam eram castigadas. E as pessoas começaram a alertar Mardoqueu, né, tipo, cara, você tá maluco de não obedecer? Mas todas as vezes que ele era questionado, que ele era perguntado, ele dizia que ele não iria se ajoelhar e contava que ele era judeu.
E esse é um fato muito interessante, porque se a gente se lembrar lá do capítulo 2, nós vemos Mardoqueu incentivando que Esther guardasse, protegesse a sua identidade judia, para que ninguém descobrisse, né, e usasse isso contra ela. E a gente não sabe se Mardoqueu era declarado como um judeu, vivia como um judeu declarado, ou se ele disfarçava um pouco da sua identidade também. O pastor Emílio, naquele livro que eu estou lendo, ele faz uma reflexão muito interessante a respeito disso, porque ele mostra que tanto Esther quanto Mardoqueu falharam em manter a sua identidade judia. Vivendo ali no mundo persa, vivendo ali em outra cultura, eles não foram 100% judeus o tempo todo. Eles tiveram ações, eles se comportaram em alguns momentos de maneira contrária à lei do Senhor. Esther, por exemplo, ao se casar com Xerxes, ela tomou uma atitude, né? Ela tomou uma decisão que era contrária à lei de Deus. Se a gente se lembra ali do Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor proibia o casamento com pessoas de outros povos e com homens que fossem incircuncisos, né? Que não tivessem passado ali pelo processo da circuncisão. Isso significava que eles eram impuros. Mas Esther se casa. E quantas vezes ela e também Mordecai, Mardoqueu, devem ter tomado iniciativas, tomado decisões que eram contrárias à lei de Deus, mas que eram comportamentos persas. Eles acabaram sendo assimilados, como o pastor Emílio fala, de alguma maneira, em algum momento, pela cultura persa. Mesmo vivendo em exílio, mesmo sendo o povo do Senhor. Em algum momento ou outro, a identidade deles como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, acabou sendo manchada, sabe? Em algum momento, eles podem ter escondido essa identidade para se adaptar ao mundo persa, para sobreviver ali, né? Porque eles não faziam parte daquele povo e lutaram ali por sobrevivência, para sobreviver, para manter as suas vidas. Contudo, nesse momento de se prostrar para Amã, Mardoqueu poderia ter preferido esconder sua identidade judia e ter cometido ali mais uma atitude, mais um comportamento persa, ao invés de se apegar aos valores e aos princípios do Senhor. Mas aqui, nessa situação, ele decide manter a sua identidade, ele decide se reconhecer como judeu, se reconhecer como parte do povo de Deus, e ele se recusa a se prostrar diante daquele homem. Talvez ele olhasse para aquela situação e identificasse que se prostrar diante de Amã era um ato de idolatria, o que era completamente condenado e ainda é pelo Senhor, né? Ele pede, ele nos direciona a não adorar outros deuses, a não adorar outras pessoas, outras coisas, mas sim que nós o adoremos exclusivamente a ele. Então Mardoqueu poderia ter visto aquela situação como um ato de idolatria. Mas além disso, havia uma outra coisa que incentivava Mardoqueu não se prostrar diante de Amã, e eu vou te contar agora o que era isso. O livro de Esther é muito claro em indicar quais são as linhagens de Mardoqueu e quais são as linhagens de Amã. E por que ele faz isso? Além de a gente sempre encontrar essas informações a respeito de quem é filho de quem na Bíblia, né? Isso era um costume judaico e mostrava a autoridade, o respeito daquela família, a gente observa aqui uma informação muito importante. Nós percebemos que a linhagem de Mardoqueu, que é a linhagem judaica, né, do povo de Deus, e a linhagem de Amã, que ele vem do povo Agag, são povos inimigos, são povos que durante muitos anos, muitos séculos, enfrentaram batalhas e se opuseram várias vezes. E é por causa dessa inimizade que existe entre esses dois povos que Mardoqueu se recusa a se prostrar para Amã, porque ele sabe que Amã faz parte de um povo inimigo. E a Bíblia nos demonstra como que essa inimizade existe. Para entender essa inimizade entre Amã e Mardoqueu, nós precisamos voltar lá no livro de Êxodo. Na época em que os hebreus estavam peregrinando em direção à Terra Prometida, eles foram perseguidos pelos amalequitas, perseguidos e atacados de maneira muito covarde. E por causa daquilo, o Senhor fez com que o seu povo lutasse contra os amalequitas em uma guerra muito emblemática. Não sei se você se lembra, mas enquanto o exército estava lá guerreando contra os amalequitas, Moisés estava de braços estendidos, cada braço sendo segurado por um dos seus ajudantes. E enquanto ele orava ali de braços estendidos, o Senhor deu a vitória ao seu povo. Quando ele abaixava os braços, que ele ficava cansado, a guerra dava uma balançada, sabe? Mas aí quando ele estendia os braços novamente, que ele firmava os braços, o Senhor os ajudava a vencer a guerra. É uma passagem muito interessante e muito bonita de ser conferida. Alguns séculos depois,
o Senhor mandou que Saul, o rei Saul, atacasse os amalequitas para os destruir os seus deuses, exterminar aquele povo, por causa deles terem agido de maneira tão covarde com os hebreus quando eles estavam peregrinando pelo deserto. Saul, ao invés de obedecer a palavra do Senhor e exterminar todo aquele povo, ele deixou o rei deles vivo e ainda saqueou os bens, né, as coisas que eles tinham. Mas o Senhor havia dado a ordem expressa de que eles destruíssem tudo, acabassem com tudo. Essa desobediência fez com que Saul fosse recriminado pelo Senhor e perdesse o seu direito de ser rei de Israel, né? E ele também perdeu a presença do Senhor da vida dele. E é justamente essa inimizade, esse conflito que havia entre o povo amalequita e os judeus, né, os hebreus, que fazem com que Amã e Mardoqueu não se gostem também. Portanto, enquanto Mardoqueu vem ali da linhagem judia, faz parte do povo de Deus, Amã vem da linhagem de Agag. Agag era justamente o rei dos amalequitas. E havia então essa rincha entre os dois. Quando Amã descobre que Mardoqueu não se prostra diante dele, mas não faz isso porque ele é judeu, Amã decide se vingar não só da vida de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. E é muito interessante a gente entender isso, porque às vezes a gente olha para esse problema, esse conflito entre Amã e Mardoqueu e pensa que é a briga entre apenas duas pessoas, né? Duas pessoas que não estão se suportando, duas pessoas que têm conflitos e problemas. Mas não é apenas entre essas duas pessoas. É uma guerra espiritual muito maior que envolve todo um povo. Amã está sendo um instrumento nas mãos de Satanás para destruir quem? Só Mardoqueu? Não, para destruir todo o povo. Porque ele não se contenta apenas em matar Mardoqueu. Ele quer exterminar todo um povo. Ele decreta um genocídio que vai matar todos os judeus, crianças, idosos, pequenos, adultos, e ainda roubar todos os seus bens. Amã está sendo claramente um instrumento de Satanás. E por que Satanás quer tanto destruir esse povo? Porque ele sabe que é dos judeus que nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. E nós sabemos que isso de fato aconteceu, né? Jesus nasceu, ele vem do povo judeu e ele pisou na cabeça da serpente. E é por isso que nós vemos Amã tão furioso aqui, desejoso de não só matar Mardoqueu, mas matar todo o povo judeu. E para isso, para ele fazer a sua vingança histórica, ele bola um plano, né, para exterminar todos os judeus que vivem no Império Persa. Para isso, ele vai então contar ao rei Xerxes o que ele deseja, o que ele precisa. E ele separa uma grande quantia em dinheiro para ajudar ele a convencer o rei, né? E ele chega lá no rei e fala para o rei que existe um povo, ele sequer cita que povo é esse, que não vive as leis do reino, que é um povo muito resoluto, um povo desobediente, que tem o seu próprio estilo de vida e que eles precisam exterminar esse povo. E convenhamos, que rei que é um povo tão difícil assim entre os seus súditos? A verdade é que Amã não precisa de muito para convencer o rei Xerxes. Ele precisa de muito pouco. Afinal, o rei Xerxes já havia perdido aquela guerra lá na Grécia. Lembra que eu comentei para vocês que ele queria dominar a Grécia? Pois é, ele não consegue, perde a guerra de maneira desastrosa. Então, aquilo fere um pouco do seu orgulho. E além disso, os cofres do reino estavam bem defasados, porque ele já havia perdido muita coisa por causa dessa guerra mal sucedida. Então, matar esse povo que Amã está falando e que ele nem sabe que povo é esse, seria algo bom. Além dele eliminar um povo rebelde, né, um povo que não obedece, ele também poderia embolsar uma grana. Mas ele acaba falando que ele não quer esse dinheiro, Amã pode ficar com dinheiro para ele, mas Amã promete dar um dinheiro depois que ele fizer aquela ação, né? Provavelmente os bens, tudo aquilo que ele roubasse do povo judeu, ele levaria para a coroa e encheria os cofres públicos. E é interessante que aquela minha Bíblia de Estudos fala que a quantidade de ouro, né, a quantidade de riqueza que Amã pretendia levar para o rei era equivalente a 2 toneladas. Era muita coisa, muita riqueza mesmo. E isso encheria os olhos de qualquer rei, né, de qualquer império. Claro, um rei que estivesse disposto a agir de maneira tão cruel, né?
O Emílio fala no seu livro que isso se encaixa muito no perfil do Xerxes, né? A gente viu que ele era um homem arrogante, um homem dado a perder, de pavio curto, né? Que perdia a paciência fácil, que gostava de um conflito, gostava de uma guerra. Então, ele não age com prudência quando Amã vem com esse pedido. Ele não para pensar que povo é esse, será que vai ser bom? Ele não consulta ninguém. Ele deixa Amã fazer, ele confia em Amã, porque ele deu a Amã uma posição importante e ele confia que aquilo que Amã fará será bom para o reino. Então ele não age de maneira prudente, ele não pensa em nada, ele simplesmente deixa ele fazer, dá o anel, né, real para ele, um anel que é um símbolo que traz a autoridade do rei, e eles montam aquele decreto falando que todos os judeus serão exterminados mesmo, e aquele decreto percorre, né, todo o reino, levando essa informação tão desesperadora, tão difícil e que chocará muitas pessoas. Bom, agora a gente adentra aí o capítulo 4, sabendo que essa informação tão devastadora está percorrendo o reino, né? A informação de que todos os judeus seriam mortos num dia X. Um dia, inclusive, que foi selecionado através da sorte, né? Eles tinham lá um hábito de consultar os deuses através de um objeto que tirava a sorte. Eles usaram esse objeto para descobrir em qual dia, em qual mês eles deveriam fazer esse extermínio. E eu quero frisar aqui que eles tiram essa sorte entre os meses de fevereiro ou março de 474 a.C. E o dia determinado segundo a sorte é mais ou menos um ano depois, entre março e abril do ano seguinte, né, de 473 a.C. Então, apesar da gente não ver a mão do Senhor agindo aqui de maneira clara, o Senhor não fez nada ainda para interceder nisso tudo que está acontecendo, mas a sorte acaba permitindo que os judeus tenham um ano para que o dia terrível, né, o dia temível chegue. Será que Deus não está aí nessa sorte? Será que ele não interferiu aí nesse lance? E mesmo que ele não esteja agindo de maneira tão clara, será que ele não está dando tempo ao seu povo para fazer algo e para lutar contra aquele dia tão terrível? Eu acredito que sim, hein? Como a gente viu aí na leitura, quando essa informação chega a Mardoqueu, ele fica desesperado e ele rasga suas roupas, se cobre de cinzas, né, se veste de saco. Essa era uma atitude muito comum quando as pessoas recebiam uma informação tão triste, tão dura ali no Oriente Próximo. Era algo que as pessoas realmente faziam quando eles recebiam uma informação tão devastadora assim. E é isso que Mardoqueu faz, né? Ele se veste assim, rasga suas roupas, fica em situação de pranto e sai à cidade pranteando, demonstrando a tristeza que está invadindo o seu coração. Isso não acontece só com ele. Essa notícia triste devasta muitas famílias, leva muitas pessoas ao desespero, à dor, e todas elas jejuam e oram, pedindo a Deus que as livre desse dia. E eu quero compartilhar com vocês um trechinho muito interessante do livro do Emílio, que demonstra um pouco desse desespero e dessa dor que invadiu aquelas pessoas quando eles receberam essa notícia tão devastadora. Os judeus não só se sentiram terríveis, né, maus com aquela informação, como eles também começaram a se ver acuados. Afinal, agora eles se tornaram objeto de caça e eles vão começar a ser caçados. E aqui no livro, o Emílio traz uma citação muito interessante que diz assim: "E então, onde quer que você olhe, pessoas estão te encarando. Seus vizinhos com quem você teve amizade a vida toda param de falar com você. Os valentões que nunca gostaram de você agora zombam e riem sempre que lhe veem. Você nota pessoas andando ao redor da casa e dá para ouvi-las discutindo quem vai ficar com suas coisas quando você se for. Você observa a forma que homens começam a olhar para suas filhas ou sua esposa e você se dá conta que eles estão apenas esperando chegar o dia em que poderão matar e estuprar todos os que você ama e pilhar tudo aquilo pelo que você passou a sua vida trabalhando." Este trecho que o Emílio cita aqui é do autor Timothy Kean, um autor americano. E é isso, gente. Pensa no desespero, pensa na dor. A gente não precisa ir longe para ver um cenário como esse, né? Na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos e eles viveram exatamente isso, né? Eles tiveram suas vidas roubadas, suas vidas ceifadas, seus bens, suas artes, sua cultura, sua religião roubada deles também, né? Então, assim, isso é muito possível de acontecer. Já aconteceu tão recentemente, né, há menos de 100 anos atrás. Imagine o cenário doloroso, angustiante e devastador que se abateu sobre aquelas pessoas, né? E como fugir disso, como se refugiar, como encontrar socorro e abrigo.
Quando Esther descobre que Mardoqueu está aos prantos, ela manda um funcionário dela ir descobrir o que está acontecendo. Esther, vivendo no palácio, não sabia dessa notícia, não sabia desse destino terrível que estava sendo traçado pelos judeus. E Mardoqueu conta tudo para ela, né? Manda todas as informações, fala quanto de dinheiro que Amã decidiu pagar o rei, tudo que vai acontecer, o cenário todo, ele conta tudo para ela. E além de contar as informações, ele fala para o funcionário de Esther instigar a ela de que vá conversar com o rei para reverter aquele cenário, que alguma coisa precisa ser feita. E quando Esther ouve aquilo, eu imagino o desespero dela também. O desespero não só de saber o que irá acontecer com o seu povo, e também o desespero de se sentir insignificante diante daquilo. Esther não acha de imediato que há algo que ela possa fazer e ela chega a compartilhar isso com Mardoqueu. Ela fala para ele, olha, você sabe que todas as pessoas que se apresentam diante do rei sem terem sido chamadas por ele podem ser mortas. Historicamente, nós sabemos que por trás do trono real havia a presença de alguns guardas muito bem armados que estavam prontos para matar qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ter sido chamada. E aí Esther fala para ele, olha, eu posso ser morta se isso acontecer, se eu for lá falar com o rei. E além disso, há 30 dias que ele não me chama. É bom a gente lembrar que além da esposa Esther, Xerxes tinha um harém cheio de mulheres, né? Então nem sempre ele solicitava Esther, ele podia chamar qualquer outra mulher. Então haviam aí 30 dias que ela não era chamada à presença dele. Então o que ela podia fazer, né? Como ela deveria proceder? E Mardoqueu, ao ouvir essa informação, ele não acua, não desiste da ideia, não fica desesperado. Ele simplesmente diz a Esther, olha Esther, não pense que por você estar aí no palácio, você vai ser protegida disso tudo. Eu tenho certeza que Deus vai mandar o socorro de alguma maneira. E por que Mardoqueu tinha essa certeza? Não só porque ele confiava em Deus, mas porque ele sabia que Deus havia prometido que os judeus não morreriam no exílio. Mesmo que eles fossem tirados de sua terra e levados para outro lugar, o Senhor prometeu não exterminar o seu povo, não acabar com o seu povo. E por que isso? Porque o Senhor tinha uma grande promessa com aquele povo. Era daquele povo que o Messias prometido nasceria. Então o Senhor não permitiria que aquele povo fosse exterminado. E Mardoqueu sabia disso e ele lembra isso a Esther. Olha, se você não nos ajudar, alguém nos ajudará. Deus usará outra pessoa e você não será poupada disso, né? Ou seja, se você não agir, Deus usará outra pessoa e você será punida por não ter agido. E ele ainda lembra Esther de uma informação muito importante. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, Esther, se não foi para você agir agora, exatamente agora, que o Senhor não te colocou aí como esposa desse homem incircunciso? Quem sabe, Esther, não foi para este momento que o Senhor permitiu que você chegasse à posição de rainha? E Esther ouve essa informação, né? Chega essa informação impactante para ela. Uma informação muito importante. A verdade é que o Senhor nos posiciona em certos lugares para que a gente faça certas coisas, né? Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão indigno para fazer algo para o Senhor. Mas a verdade é que Ele nos coloca nos lugares certos, nos lugares que a gente cabe direitinho, nos lugares que a gente tem as ferramentas necessárias para usar. E Ele quer nos usar nesses lugares. Cabe a gente dizer sim, né? Cabe a gente ter coragem e fazer a nossa parte. E é exatamente isso que a gente vê no capítulo 5, né? Esther está com medo, Esther não encontra coragem em si mesma para fazer algo, mas ela decide que ela fará algo, ela decide tomar uma atitude, ela decide ir, mesmo que ela esteja com um pouco de medo, né? Eu acredito que o Espírito Santo a enche de coragem para isso. E o que ela decide fazer? Ela pede que Mardoqueu reúna todo o povo e que eles comecem um jejum. Ela também fará isso onde ela está acompanhada de suas servas. E durante 3 dias eles não irão comer nem beber nada, orando ao Senhor para que Ele dê direção, para que Ele abençoe. E depois desses 3 dias ela irá falar com o rei. Embora o texto não traga a palavra oração, a gente sabe que o jejum está agarradinho à oração, né? Ninguém jejua só por jejuar, né? A gente jejua e ora. E é exatamente isso que Esther faz. E depois de 3 dias, ela vai ter com o rei. Mesmo sem ser chamada, ela se aproxima dele. E ao invés de agir de maneira furiosa e de matar ela, né? De acabar com aquela rainha,
Xerxes estende-lhe o cedro e permite que ela se aproxime. E aí ele pergunta, né, o que ela quer, o que ela deseja. É claro que Xerxes percebe que ela queria algo muito importante, né? Quem se arriscaria dessa maneira se não fosse para pedir algo muito importante? E ele deseja saber o que ela quer. Mas Esther, ao invés de contar a ele tudo o que ela queria ali naquele exato momento, ela age com muita prudência, né? E ao invés de contar a ele o que ela queria, ela o convida e convida também Amã para um banquete. E ao invés de fazer apenas um banquete e contar logo para ele, ela dá 3 banquetes antes de contar o que ela deseja, o que ela precisa. Ela age com muita prudência, com muita sabedoria. Talvez se ela chegasse ali contando para ele logo, ele não daria crédito, mas ela vai conquistando ele aos poucos para poder dar a informação, para poder contar o que ela quer. E nesse meio tempo a gente percebe que Amã enche-se de si mesmo, né? Fica lá todo pomposo porque ele foi convidado para um banquete com a rainha. Mas essa alegria dura pouco, porque quando ele sai do segundo banquete, ele percebe que Mardoqueu mais uma vez não se prostrou a ele. E isso enche o coração dele de ira, de fúria. E ao ir para sua casa, ele reúne ali seus amigos e sua esposa, conversa com eles, se gaba diante deles, mas ele conta que nada disso vale a pena, que nada disso o satisfaz enquanto ele vê Mardoqueu vivo. Então seus amigos e sua esposa o dão um conselho bem simples: mate Mardoqueu, faça uma forca e o mate, e amanhã você vai poder ir para o jantar muito mais feliz, né? Vai poder ir para esse banquete com muito mais satisfação. Olha a ideia, né? Contudo, o que eles não sabiam era que o Senhor estava trabalhando, estava olhando para toda essa situação. Lendo esses 3 capítulos, nós podemos extrair muitas lições importantes, mas eu vou pontuar aqui apenas algumas delas. A primeira delas é entender que Deus nos coloca em lugares estratégicos. Embora às vezes a gente não perceba, às vezes passe despercebido por nós, o Senhor nos coloca em lugares estratégicos para que a gente execute algo, para que a gente faça algo, para que a gente faça a diferença. E ao invés de temer, correr e se esconder, nós precisamos ter coragem e compreender aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Ao invés de correr, haja, tenha coragem. Outra lição que a gente extrai aqui é a importância do jejum e da oração. Muitas vezes a gente quer guerrear com a nossa própria força, com as nossas próprias atitudes, né? Com as nossas próprias ideias. Mas isso pode acabar nos levando a tomar decisões ruins. E a gente pode sempre e deve recorrer ao Senhor. Que nós possamos orar mais, jejuar mais e buscar a decisão de Deus para agir. É claro que nem sempre a resposta do Senhor virá de maneira tão clara, e é sempre importante a gente ter a atitude de agir, né? Ter a atitude. Às vezes a pessoa fica só sentada esperando a resposta de Deus, e a resposta de Deus não vai vir de maneira tão clara. Às vezes a gente precisa levantar e agir. E levando em consideração a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente já aprendeu com Ele, tudo aquilo que a gente troca com os nossos irmãos em Cristo, né? Nem sempre a resposta de Deus vai vir num outdoor de maneira gigantesca. Às vezes a gente vai precisar agir sem que venha uma resposta muito clara do Senhor. E o que pode nos ajudar a agir em momentos assim? Ter prudência. Prudência que vem da leitura da palavra, da oração, do relacionamento com Deus, inspirando sim pessoas piedosas que vivem com Deus, né? Então é muito importante que a gente saiba que nós vamos precisar agir também, e nem sempre a gente vai ter uma resposta tão clara de Deus. Por exemplo, Esther, ela não esperou uma resposta, um sinal dos céus para que ela decidisse jejuar. Ela decidiu jejuar antes de vir uma resposta. Talvez ela ficasse ali dias, meses esperando Deus dar a ela uma direção do que fazer. Mas ao invés de esperar uma direção, ela foi lá e agiu. Não, eu vou jejuar, vou buscar em Deus. E aí tudo dependerá dele, né? Se ele quiser que eu viva, eu viverei. Mas se eu tiver que morrer, eu morrerei, né? Mas eu farei algo. E ela busca orientação em Deus para fazer isso. Então é muito importante a gente também ter a atitude. Mas não agir pelo sangue, não agir pela nossa própria cabeça, né? Mas sim agir levando em consideração tudo aquilo que a gente aprende com o Senhor. Tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Ter essa sabedoria, ter essa prudência, esse discernimento pode nos ajudar a agir e não ficar empacados, sentados. E outra coisa que esses 3 capítulos nos fazem lembrar é que apesar da gente não ver o agir de Deus claramente ali naquela história, Ele está ali trabalhando, intercedendo o tempo todo. São 3 capítulos muito importantes na narrativa do livro de Esther. São 3 capítulos com muitas informações,
por isso que eu acredito que esse vídeo ficou longo. Existem muitas coisas que a gente pode explorar e aprender ainda, e eu vou tentar trazer um pouco de tudo isso para aquele nosso PDF, tá bom? Então, se você faz parte lá do nosso grupo no Telegram, você vai receber mais informações a respeito desses 3 capítulos. Eu espero que você tenha aprendido através desse study vlog. Com certeza eu aprendi muita coisa. Com certeza a minha fé foi enriquecida também, né? Foi fortalecida. Sei que eu preciso orar mais, jejuar mais para buscar em Deus sabedoria, coragem para fazer aquilo que humanamente eu não tenho coragem para fazer. E que nós possamos também estar dispostas a usar o nosso lugar em que nós fomos posicionados de maneira estratégica para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu espero que você tenha gostado do Study Vlog de hoje, que você tenha sido abençoada com essas informações, tenha sido também incentivada a buscar mais o Senhor, a estudar mais, a aprender mais e a viver os propósitos dele na sua vida. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar aí o seu comentário, se você tiver alguma dúvida, alguma opinião, deixa aí nos comentários e também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá bom? E participa lá do nosso grupo no Telegram, onde a gente discute os capítulos, compartilha dicas, informações e também compartilha a nossa jornada de leitura do livro de Esther. Entra lá para você receber todas essas informações e fazer parte desse grupo, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo e Deus abençoe!